Olá, meus irmãos. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1. Não deixe o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça o seu Criador. Honre a Deus enquanto você é jovem, antes que os dias maus cheguem, quando você não vai mais ter a alegria de viver. Quando seus olhos estiverem tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas. Vai ser tarde demais para uma vida ativa de serviço e se lembrar de Deus. Vai chegar um dia em que seus braços tremerão de velhice e as suas pernas, que hoje são firmes e fortes, ficarão fracas. Os dentes vão cair e você não poderá mastigar direito. Os seus olhos ficarão cansados e fracos, os seus lábios murchos ficarão também bem fechados, enquanto você tenta mastigar sua comida. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito, e mal conseguirá falar com voz tremida. Você vai ter medo de lugares altos, medo de cair. Vai ser um velho de cabelos brancos, de rosto murcho, que anda se arrastando. Já não vai ter o vigor físico. E verá a morte de perto, aproximando-se cada vez mais de sua casa eterna. Depois, atrás do seu caixão, muita gente vai seguir chorando. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que o copo de ouro se quebre, antes que o vaso se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo é uma ilusão, diz o professor, uma grande tolice. Esse texto bíblico, eu decidi compartilhar algo sobre ele hoje, porque nós estamos no mês de aniversário da igreja e participar no sábado, participar no domingo, trouxe uma série de memórias agradáveis de uma história construída desde a infância, parte da adolescência, se estendendo por toda a juventude, até agora, a fase adulta. Então eu lembrei de momentos marcantes, momentos preciosos, com irmãos, né? Eventos, momentos divertidos, viagens, como que se fala, mutirões, construções, saídas para evangelização, intercâmbios na cidade, em outros estados, e uma inúmeras lembranças agradáveis, boas, junto com irmãos que, como eu, também decidiram ser igreja. E conversando com um amigo essa semana, ele falou de um medo que ele tem, e que era um medo também que eu tinha, que era o medo de chegar na idade avançada, querendo o Senhor, né? E olhar para trás e chegar à conclusão de que eu poderia ter vivido para Deus, eu poderia ter cantado para o Senhor, eu poderia ter falado do Senhor, eu poderia ter pregado sobre o Evangelho, eu poderia ter discipulado, eu poderia ter aconselhado, eu poderia ter feito aquela viagem missionária, eu poderia ter participado daquele acampamento, eu poderia ter vivido uma vida cristã mais plena, mais emparelhada com a vontade de Deus. E o medo é justamente esse, de chegar na idade avançada e ter essa conclusão e olhar para o seu corpo e perceber que o seu corpo já não tem o vigor físico necessário para servir ao Senhor.
E eu quero te desafiar a pensar na sua história, desde a sua conversão, desde quando você passou a ser do Senhor, a ser igreja. Quantas histórias você tem colecionado? Quantas evangelizações, quantos discipulados, quantos aconselhamentos, quantas orações, quantos mutirões, quantos eventos, quantas circunstâncias, viagens e tantas outras coisas que você tem colecionado na sua vida cristã. Meu irmão, minha irmã, se você fizer essa contagem e descobrir talvez que você não esteja vivendo, eu não estou dizendo que você tem que viver socado dentro da igreja 7 dias por semana, 24 horas. Mas se você não tem colecionado momentos, relacionamentos na sua comunidade cristã, então reavalie. Reavalie porque há tempo. Reavalie porque o Senhor é misericordioso. Reavalie porque você ainda pode viver a vida que Deus quer que você viva. Se você tomar uma decisão hoje. Se você emparelhar, projetar a sua vida segundo a vontade do Senhor. Eu gosto muito de um texto de Isaías, que diz o seguinte: faz forte ao cansado e dá força a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, correm e exauridos caem no chão. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias. Eu creio que seja Isaías. Como eu estou com a Bíblia viva, aí eu fui procurar aqui, não está marcado. Não sei se é Isaías 40 ou Isaías 41. Mas o que eu quero falar, o texto de Eclesiastes está chamando a atenção, orientando, sabe? Enquanto você tem força física, sirva a Deus. E aí você pode pensar, mas eu já cheguei numa idade avançada, talvez eu já não tenha a saúde necessária, já não tenha o vigor necessário. E você de repente pensa, eu não posso. Meus irmãos, a força jovial, segundo Isaías aqui, vem da alegria, vem do Senhor, vem de um coração que confessa seus pecados, que se arrepende, que reavalia, replaneja a vida para que ela fique mais formatada dentro da vontade do Senhor. Então há tempo para mim, há tempo para você. Dobremos os nossos joelhos, entreguemos os nossos corações, olhemos para o passado e façamos como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 3, 13, 14, 15, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos leve a uma atitude diante dessa breve reflexão, para que então tomemos a decisão certa de nos aproximarmos dele, do povo dele, e cultivemos então a disposição correta para servi-lo, que não percamos tempo, que nos entreguemos sem reservas ao Senhor.